Sempre que eu tô próximo de uma prova, duas coisas inevitavelmente acontecem. A primeira delas é que eu fico na melhor forma da minha vida, eu treino pra caramba, meus tempos ficam ótimos, potência na bike, natação fica ótima e logo depois eu me machuco, fico doente ou por algum motivo eu não consigo largar. Isso aconteceu no 70.3 no meio Iron de Floripa, que eu fiquei doente 2 semanas antes da prova e meu preparo foi todo por água abaixo. Aconteceu também no Challenge de Floripa, acredito que eu tenha ficado doente naquela época, não sei muito bem porque estava muito mal. Aconteceu no último triatlon que eu fui fazer em Caiobá, um triatlon olímpico, que por condições de logística não consegui largar. Pois é. E há 10 dias parecia que ia acontecer algo bem igual ao que aconteceu antes. Eu estava na academia fazendo meu fortalecimento, indo para os últimos exercícios, ia fazer a leg press. E normalmente é engraçado que eu não faço leg press no aparelho de peso livre, né? Que tem que colocar as anilhas. Eu faço normalmente na máquina, acho mais fácil, eu acho um saco ficar, tenho que carregar peso, enfim. Decidi fazer na máquina com peso livre para ver quantos quilos eu ia conseguir fazer, só por curiosidade mesmo. Fui colocar os pesos ali, tinha colocado uns 200 quilos mais ou menos, quando fui colocar um dos últimos pesos ali, né, uma anilha de 20 quilos caiu no meu pé. Por sorte não foi de uma altura muito grande, foi aí de uns 20 centímetros do chão, mas foi o suficiente para deixar meu pé muito dolorido. Ele caiu diretamente em cima do meu dedão do pé direito. Na hora doeu demais, fiquei ali um tempo até sem entender o que estava acontecendo, não sabia se eu tirava o tênis, se eu continuava, se eu parava. Resolvi continuar fazendo os exercícios, com muita dor, mas continuei. E aí, depois de acabar o exercício, eu fui ver como é que estava no meu pé, né? Tava preocupado, tava doendo demais, enfim. Quando eu tirei o tênis, dava para ver que minha unha estava roxa, o pé estava todo inchado, o dedo todo inchado, né? Mal conseguia movimentar o dedo de tão inchado que eu tava e eu pensei, pronto, acabou. Meu meio Iron de São Paulo já era. Meio Iron faltava falta, né? Mais ou menos um mês para chegar na prova. E aí bateu o desespero. Achei que não ia conseguir fazer mais nada, que ia ter que largar tudo, que novamente uma prova ia ser frustrada. Mas eu falei assim, bom, vamos ver o que aconteceu mesmo. Vamos ver se quebrou e fui fazer um raio-x. Isso foi já no final da tarde que eu estava fazendo raio-x, durante a manhã que aconteceu o acidente. Nesse tempo eu fui percebendo aí que o pé foi diminuindo um pouco, a dor foi diminuindo também, ainda estava com bastante dor, então isso me deu um pouquinho de esperança. Mas vamos ver fazer o raio-x para ver o que estava acontecendo, né? Por felicidade ou infelicidade, né? O dedo quebrou. O dedo tinha quebrado, o dedão do pé direito quebrou. Só que o que acontece? Ele quebrou bem no último ossinho ali do dedo e quebrou bem no meio dele ali, bem na metade, uma fraturazinha, uma fissurazinha de 1 milímetro, uma coisa bem pequena. Por sorte, por ser uma fratura ali que não estava prejudicando a articulação, não estava prejudicando a mobilidade, não precisou imobilizar o pé. E perguntei pro médico, tá, e o que eu faço agora? Ele falou, não precisa imobilizar, você pode ficar tranquilo, a única coisa que vai saber é que vai doer. Então fique atento se estiver doendo, dê uma parada, dê uma relaxada e evite fazer exercícios enquanto estiver doendo, porque esse tipo de fratura, apesar de não ter graves consequências, demora muito a curar. E foi isso que eu fiz. Deixei ali, comecei a usar gelo anti-inflamatório e no outro dia eu tinha uma corrida de mais ou menos 1 hora e meia para fazer. Assim, não tinha muita esperança de conseguir terminar essa corrida e tal, nem sabia se ia correr na verdade. A corrida ia acontecer numa sexta-feira. E eu acordei bem nessa sexta-feira, acordei com o pé bem menos inchado, com menos dor, tava conseguindo caminhar direitinho, tava bem tranquilo. Eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no parque, tento correr uns 5, 10 minutos, vejo como é que eu me sinto. Se eu conseguir correr, tento correr uma meia hora. Se der tudo certo, corro mais meia hora. Se der tudo certo, mesmo, eu corro 1 hora e meia. E, por felicidade, consegui fazer as 1 hora e 30 que eu tinha programado de tempo no dia, mais ou menos 20 quilômetros que eu corri naquele dia e a dor não apareceu. Claro que incomodava um pouco, o inchaço estava ali presente,
mas por sorte a dor não apareceu. E aí fiquei muito feliz, né? Já que a dor não aparecia, não precisava imobilizar, significava que os treinos poderiam continuar acontecendo da forma que aconteceram. E é uma ótima notícia, né? Porque eu nunca tive tão bem em relação à minha condição física, aos meus tempos, às minhas potências como eu tô agora. Vou até mostrar agora como é que tá a minha planilha e quais são os planos até o Ironman de São Paulo. Vamos lá. Meio Ironman de São Paulo, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o site chamado intervals.icu, intervals.icu. Esse site, ele é muito parecido com o Training Peaks, só que qual que é a vantagem dele? Que ele é um site gratuito. Ele consegue reunir todas as informações que você faz dos treinos a partir do Strava mesmo, e ele fica uma forma fácil, bem didática de você ver os treinos. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, na sexta-feira que eu quebrei o dedo do pé, a gente pode entrar no treino, e aqui eu consigo ver todas as parciais da corrida. Por exemplo, comecei com 4,51, fui até 4,31 aí nos últimos quilômetros, tá? Então é bem facinho de ver, esse site é bem legal, vale a pena quem gosta, tá? E outra coisa legal aqui que ele mostra quanto tempo você ficou nos ritmos, nas zonas. Isso aqui já estava no meu mais desatualizado. Tava correndo em Z2, tá? Mas não tem problema eu correr Z2, Z3, para mim é o que eu faço normalmente nesses treinos. E isso daqui foi na sexta-feira, né? Logo depois que eu quebrei o dedo, que teoricamente estava já me sentindo melhor. Opa, vamos descer aqui. Eu consegui fazer aqui, ó. Consegui fazer 19 quilômetros, logo em seguida tive natação. Natação também tranquila. Tenho tentado nadar pelo menos 4.000 metros, todas as sessões de natação, então foi bem de boa. No treino de sábado, tive uma transição bem interessante aqui. Era uma transição com 19 quilômetros em tempo mais de boa, né? Em Endurance, em Z2, que eu fiz em 210 watts. Aí logo em seguida tinha um treino, tinha uma sessão, na verdade era um em seguida da outra, era 20 quilômetros em Z2 e 20 quilômetros em time trial, ou seja, o mais rápido possível que eu conseguisse chegar naquele momento. Consegui chegar a 280 watts em meia hora. Não é meu melhor, mas foi um treino muito bom aí. Acredito que se eu tivesse descansado um pouquinho, dava para fazer pelo menos uns 5, 10 watts a mais. Mas de qualquer forma, foi um treino bem legal. Depois, mais 5 quilômetros de aquecimento. Isso tudo eu fiz no rolo. E aí, bora para a corrida. 4, 5 quilômetros de aquecimento. Aqui começou o aquecimento, né? Até dar uns 20 minutos. E a partir dos 20 minutos, eu tinha um tiro de mais 20 minutos, tá? Em race pace. Race pace hoje, ou seja, o ritmo que eu estou testando em prova, é 3,54, 3,55, 4. Eu acho muito difícil conseguir manter esse ritmo na prova inteira lá em São Paulo, né? Lembrando aí que o meio Iron é uma meia maratona para a gente concluir, 3,55 nesse caso, né? Mas eu acho que lá pelo 4, 3,57 a gente consegue fazer essa média. E aí na segunda já voltamos. Ah, não, e claro, no domingo ainda teve, né? Um longo de bike a 217 watts durante 4 horas. Bem tranquilo também. Tranquilo não, estava bem cansado esse dia aqui anterior, mas foi um treino aí sem muita coisa para dizer, né? E aí logo em seguida, na segunda-feira, treininho mais de boa, treininho de regenerativo de corrida, natação de boa. Aí aqui na terça, um treino bem intenso de bike, 8 minutos em limiar, ou seja, em FTP. O FTP acredito que está mais ou menos em 300 watts, então ficou bem no 300, 310 watts, então ficou mais ou menos na média ali, 299, 296, enfim. Ficou bem legal, 8 minutos, esse treino é bem intenso, quem gosta de fazer treino de bike vale a pena copiar, né, 4 vezes de 8 minutos, com 4 minutos de intervalo. E aí vamos continuar aqui, natação também, treininho de natação tranquilo, 3 km, 6 metros, corrida em rodagem, 19 km também, de boa, sem nenhum estresse, mais natação. No dia seguinte foi um treino de bike,
Foram mais ou menos 2 horas aí. Vamos ver o treino como é que foi. E aqui, ó, 30 minutos em tempo, tá? Tempo é mais ou menos o race pace aí. No caso, 263 watts. Aqui o aquecimento em Z2, aqui o race pace 260 watts e desaquecimento em 190 watts. Então, treino bem legal. Tava me sentindo bem nesse dia. Normalmente eu tento fazer race pace a 260 watts e aí foi bem de boa. Natação também de boa. Essa semana a natação foi bem tranquila, tá? Na sexta-feira, mais um treino de corrida. Desse treino foi bem puxado. Vou abrir aqui para vocês. Ele é um treino que a gente faz normalmente, que o Chris tem colocado para mim regularmente. Então foi um aquecimentinho aí, mais ou menos uns 20 minutos. E aí foram séries de 400 metros, 5 séries de 400 metros, com 20 segundos de intervalo. E aí, ao final dessa série, 1 minuto de intervalo mais longo, tá aqui. E repete essa série 3 vezes. Então, foram 15 tiros de 400 metros. Aqui a gente consegue ver todos os paces, né? 3,52, 3,36, 3,35, 3,28, enfim. Esse site Intervals, ele faz todo esse cálculo aqui automaticamente, 3,19, 3,20, 3,25, enfim. Foi um treino bem legal. Eu tenho sentido que esse treino dá muito resultado para mim. Eu me sinto bem depois dele, bem cansado, né? E nas semanas seguintes eu sinto que ele realmente tem resultado. Claro que isso daí pode ser da minha cabeça, mas eu sinto que ele funciona bem. No sábado seguinte, no dia seguinte, né, tive longo de bike. Foi um longo bem cansativo, estava cansado. Achei que poderia ser melhor. Foram 219 watts de potência média, potência normalizada, 213 potência média. Não foi dos melhores, mas foi um treino ok. Quase 4 horas de treino bem intenso. E no dia seguinte, esse daqui talvez tenha sido um dos melhores treinos de corrida que eu já fiz na vida. Foram mais ou menos. O treino era o seguinte: era 1 hora correndo em Z2, ou seja, em Endurance, até aqui, né? E a partir disso, correr em Race Pace, ou em tempo, né? Então, assim, comecei correndo bem, 4,10, 4,15, 4,12. A média foi bem legal. Tanto que eu cheguei aqui, ó, no quilômetro 14 com mais ou menos 1 hora. Ou seja, se fizesse 2 horas ia dar 28, né, quilômetros direto, né? Mas isso daqui em 1 hora e logo depois 45 minutos mais intensos, né? Todos esses quilômetros depois dessa primeira hora foram abaixo de 4 no pace, né? Ó, aqui, ó, começa aqui. 3,58, 3,50, 46, 54, enfim. E assim vai. Passei a média da meia maratona lá pelo Strava, né? Dá para ver. Para 1,25 mais ou menos, 10 quilômetros em 38. Um treino muito bom, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Fechamos quase 29 quilômetros em 2 horas, ou seja, estava num ritmo muito bom, ritmo de 4,10. Dava para manter esse ritmo aí, se eu mantesse ele regular por muito tempo, até uma distância de maratona aí, quem sabe, né? Mas eu fiquei muito feliz com esse treino, fazia muito tempo que eu não tinha um treino de tanta qualidade. E aí voltamos para essa semana. Essa semana, 1 horinha de corrida na segunda, 3.500 metros de natação, que ainda não sincronizou aqui, 2 horinhas de bike ontem, com mais 3.000 de natação. Hoje também 1 horinha de corrida, um pouquinho mais rápida, já um pouco mais recuperado, 4,50, 4,45 pace, com mais 3.500 metros de natação. Aí tá a semana, né? Esse final de semana eu vou ter outro simulado. Fiz um vídeo falando do meu simulado anterior, foi bem legal. Vou fazer um vídeo falando desse também. Desse vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou correr 21 quilômetros ao invés de 14. E a prova já tá chegando, São Paulo. Vou fazer um vídeo com as projeções da prova, projeção de tempo, nutrição, equipamento. Eu acho que isso é legal. Quem vai fazer São Paulo também vou falar um pouquinho sobre o trajeto, o que dá para esperar, o que não dá para esperar, o que você pode se preparar na natação, enfim.
E falta 37 semanas para o meu primeiro Ironman. Se está acompanhando, sabe que eu sempre falo do Ironman aqui, né? E isso não é diferente. Vai ter o meio agora de São Paulo, que a gente falou o vídeo inteiro. Vai ser um teste, vai ver como é que eu tô para fechar o ano bem aí. E vai ter a maratona de Curitiba para fechar o ano com uma maratona, que eu nunca fiz maratona de rua. E vamos continuar trazendo os conteúdos aqui toda semana, tá certo? Então, se curtiu, já deixa o like. Valeu!